E aí, pessoal da turma de Desenvolvimento Socioeconômico, que é o professor W, e essa aula é sobre o tópico 4 da disciplina Tecnologia e o Modelo de Solo. Lembrando vocês, tá, que a lista de exercícios já está lá no AVA. Com essa aula, a gente já consegue resolver até a questão 6 da lista, tá? Então, a gente vai ficar só com a questão 7 e 8 para ser resolvido mais para frente. Então, deem uma olhada nessa lista, já vão resolvendo, tá? As listas agora são individuais e além da lista nós teremos as atividades valendo nota. Então, não deixem acumular, bastante importante para que vocês consigam estudar para a prova com bastante tempo, tá? Então, modelo de solo, tecnologia e modelo de solo. Para gerar crescimento sustentado na renda per capita no modelo de solo, temos de segui-lo e introduzir o progresso tecnológico, o que é feito acrescentando-se uma variável de tecnologia à função de produção. O que isso quer dizer? Então, até o tópico 3, nós vimos o modelo de solo e ele não tinha tecnologia. Lembra que ele era basicamente Yzinho, que é a nossa renda per capita, igual a Kzinho alfa, ou seja, a nossa renda per capita basicamente depende do capital por trabalhador. E quando nós fizemos todos os desdobramentos, calculamos a solução do modelo, lá no finalzinho nós chegamos na conclusão de que os países chegam numa coisa chamada estado estacionário. E quando eles chegam em estado estacionário, eles param de crescer, há apenas um alargamento do capital, mas não há um aprofundamento do capital, e apesar de haver um crescimento do PIB, o PIB per capita tem a sua taxa de crescimento constante. Constante igual ao quê? Igual à taxa de crescimento populacional e mais a depreciação. Falei grego para você? Se eu falei grego para você, significa que tem algum problema aí no teu entendimento do modelo básico de solo. Então, dê uma olhada lá nos tópicos 1, 2 e 3. Postei agora há pouco a revisão dos tópicos 1, 2 e 3, que inclusive inclui a solução do exercício que nós fizemos em sala. Esse exercício revisa bastante essa parte básica do modelo. É muito importante ter essa parte básica bem clara na mente para conseguir compreender o tópico 4, ok? Então, basicamente, quando o solo chega nessa conclusão, né, de que as economias chegam no estado estacionário e que o PIB per capita para de crescer, em termos per capita, né, não existe crescimento nessa economia, tem alguma coisa errada, porque o que a gente visualiza, né, nos últimos 200 anos, os países desenvolvidos tiveram um crescimento sustentado da renda per capita. E se o modelo não está prevendo isso, tem alguma coisa errada com esse modelo. Então, é essa a tentativa de Solow, num artigo posterior a esse artigo do primeiro modelo, para tentar explicar o crescimento e incluir a tecnologia. Então, é muito importante a variável de tecnologia para que haja uma explicação condizente com a realidade, tá? Então, aqui está, ó, essa é a nossa nova função, né? O que é essa função aqui? Y, vamos olhar só a primeira partezinha aqui. Y igual a F de K e AL. O que isso significa? Significa que o crescimento econômico ele é uma função do capital e do trabalhador, né, da quantidade de trabalhadores na economia, mas agora o trabalhador está multiplicando por uma variável A. Ou seja, quando eu tenho uma coisa chamada produtividade total dos fatores ou tecnologia, seja que nome a gente for dar para essa variável aqui, ela multiplica o trabalho. Então, a tecnologia nesse modelo, ela tem a característica de ser multiplicadora do trabalho. O que isso quer dizer? Que se eu tiver dois países diferentes, com a mesma quantidade de capital, a mesma quantidade de trabalhadores, na mesma proporção, com a mesma taxa de poupança ou de investimento, eles vão crescer necessariamente iguais? Não, se esse A for diferente, porque a tecnologia ela muda a maneira como o capital se torna produtivo. E aí, essa é a função geral, né? Por isso que tem um Fzinho. Quando eu abro a função, como que essa função é? Continua se comportando como uma função Cobb-Douglas, que é o que nós vimos no modelo simples, né? K elevado a alfa vezes A vezes L elevado a 1 menos alfa. Então, ao invés de ter só o Lzinho, agora eu tenho o A multiplicando o L, a nossa equação 5. Assim incluída, disse que a variável tecnológica A é aumentadora de trabalho ou neutra no sentido de Harrod. O que isso quer dizer? Que existem vários modelos diferentes para incluir essa tecnologia. Então, eu posso colocar essa tecnologia, por exemplo, aqui no K. Ó. Então, aqui é aumentador de capital,
Então, a tecnologia tem essa função e ela é conhecida como função solo-neutra. Eu posso ter uma função com um A do lado de fora, aí o A está multiplicando o K e o L ao mesmo tempo, que é uma tecnologia Higgs-neutra. Então, basicamente, aqui é uma questão de escolha, né, da função que a gente vai utilizar. A função que nós estamos utilizando agora é o A aumentador de trabalho, ou seja, a tecnologia aumentadora de trabalho. Assim, o progresso tecnológico ocorre quando o A aumenta ao longo do tempo. Uma unidade de trabalho, por exemplo, é mais produtiva quando o nível da tecnologia é mais elevado. Então, é o que eu acabei de explicar, né? Uma economia que tem o K e o L iguais, mas tem um A maior, com certeza essa economia vai ser mais produtiva, porque o A tem esse efeito multiplicador. Uma coisa importante, eu não sei se vai ter isso aqui nos slides, mas é importante já dizer, chamamos de tecnologia, chamamos de progresso tecnológico, chamamos de produtividade total dos fatores. Não existe uma palavra muito clara para o que significa esse aumento da produtividade. Será que é tecnologia mesmo? Né? Então, o Solon, inclusive, ele chega nessa denominação como um resíduo. O que isso quer dizer? Ele consegue explicar a parte do crescimento que é devido ao trabalho, a parte do crescimento que é devido ao capital, e tem um pedacinho que sobra. Esse pedaço que sobra que ele chama de PTF, que é a produtividade total dos fatores. Agora, o que significa essa PTF? Né? Pode ser tecnologia, pode ser cultura, pode ser as tais das instituições, que nós já falamos, né, em sala de aula, que envolve essa questão cultural, essa questão da qualidade de vida, essa questão da qualidade do sistema judiciário. Então, como é que a gente mede isso? É muito difícil. Então, quando a gente fala de A, às vezes a gente vai resumir isso como tecnologia, sinônimo, mas lembrar que é um pouco mais amplo do que a ideia que nós temos de tecnologia, ok? Então tá, isso eu já falei. Uma hipótese importante do modelo de solo é que o progresso tecnológico é exógeno. O que isso quer dizer, gente? O modelo endógeno é quando a variável ela é explicada dentro do modelo. Então, o Solow, ele sabia que tinha alguma coisa que estava faltando no modelo dele para que houvesse crescimento econômico sustentado, que é o fato estilizado que nós vimos lá no tópico 1, de que existe crescimento sustentado, mas ele não consegue explicar da onde veio essa tecnologia. Ele simplesmente joga lá um A, que é a tecnologia, porque ele visualiza isso no mundo, então é uma teoria que ele tem, mas ele não explica da onde vem o progresso tecnológico. Como nós vimos naquelas aulas introdutórias, depois de quase 30 anos, lá nos anos 80, é que a ideia de tecnologia, de formação da tecnologia, é disseminada na economia, e aí nós temos os modelos de crescimento endógeno. Então, se a gente falar modelo de Solow, se a gente falar modelo neoclássico, se a gente falar modelo de crescimento exógeno, é a mesma coisa, porque neste caso aqui a tecnologia ela é exógena, ok? Sem modelar cuidadosamente a origem da tecnologia, por enquanto nos limitamos a reconhecer que o progresso tecnológico existe e supomos que A esteja crescendo a uma taxa constante, que nós demos o nome de G. Então lembra, né, que toda vez que eu tenho A bolinha sobre A, ou qualquer variável bolinha sobre ela mesma, nós temos uma taxa, né? Então agora a taxa de crescimento da tecnologia aqui é uma variável que a gente vai chamar de G. Do mesmo jeito que a gente falou a taxa de crescimento populacional é N, então agora a gente está dizendo que a tecnologia cresce a uma taxa G, que aqui, quando a gente abre, ela é exponencial, né? Ela tem um estoquezinho aqui e ela vai crescendo exponencialmente. Como que isso acontece? Da onde vem a tecnologia? O solo não explica, então nós não vamos explicar por hora. Né? Lá no modelo de crescimento endógeno, a gente vai voltar a falar sobre isso, sobre da onde surgiu esse A, em que G é um parâmetro que representa a taxa de crescimento da tecnologia. Obviamente, tal hipótese não é realista, como eu falei, né? A gente joga ali uma variável que multiplica para explicar uma coisa na realidade, mas isso não é muito realista. A gente vai precisar de uma teoria melhor para explicar isso. Mas lá na frente a gente vai fazer isso. Então tá aqui, ó. Obviamente, tal hipótese não é realista, e a explicação de como relaxá-la é um dos maiores avanços da nova teoria do crescimento que iremos explorar posteriormente com o nosso modelo de crescimento endógeno. A equação de acumulação de capital com tecnologia no modelo de solo é a mesma de antes, mas reescrita um pouco diferente. Então, nós temos agora aqui, lembra que nós tínhamos o capital K bolinha? Então, agora a gente tem o K bolinha sobre K, basicamente a taxa de crescimento do K, que é igual a S, que multiplica Y sobre K, menos a depreciação.
Para ver as implicações, reescrevemos 5 em termos do produto por trabalhador. Então, do mesmo jeito que nós fizemos lá, né? Ó, nós temos a equação 5 aqui, ela está em termos de y maiúsculo, k maiúsculo, l maiúsculo, então tudo em variável magnitude, e a gente precisa dessas variáveis per capita. Então, a gente vai transformar elas em per capita. Então, está aqui, a equação 5 escrita per capita se torna a equação 7. Yzinho igual a K alfa vezes A, que multiplica 1 menos alfa. Então, perceba que o A ficou explícito ali, né? Mesmo quando o L desaparece, como eu estou dividindo tudo por L, né? O L desaparece, mas o A não desaparece. Nessa equação aqui, lembra que lá no primeiro modelo de solo, todas as vezes que nós quiséssemos achar taxas de crescimento, a gente seguia um truquezinho, né? Tirar o logaritmo e derivar. Então, a mesma coisa aqui, ó, nós temos qual que é o log de y, né? Então, o y vai ficar log de y, k elevado a alfa vezes a1 menos alfa, como que vai ser o logaritmo disso? Lembra da regrinha do logaritmo? Quando eu tenho dois valores multiplicando, eu tenho o log de uma coisa mais o log da outra coisa. Então, log de k mais o log de a1 menos alfa. E para derivar, o que eu faço? Lembra que para derivar, a derivada do y é o y bolinha sobre y, porque é a própria taxa de crescimento. Né? Se eu pegar lá o custo e eu derivar, eu tenho o quê? O custo marginal. O custo marginal é basicamente a taxa de crescimento do custo. Então, aqui é a mesma coisa nós vamos fazer com isso aqui. Qual que é a derivada de K alfa? Lembra, o expoente que está na frente cai, e aí eu repito a base menos 1, aqui é a mesma coisa. Então, fazendo esses passos a passo, depois vocês podem aí tentar sozinhos, mas chegamos na equação 8, olha só. O alfa que estava lá no expoente aqui embaixo, o 1 menos alfa que estava lá no expoente aqui embaixo também. Por ser derivada, nós temos tudo em termos de taxa, ó, y bolinha sobre y, k bolinha sobre k, a bolinha sobre a. Ok? Da equação 6, sabemos que a taxa de crescimento de k será constante se e apenas se yk for constante. Mais ainda, se yk for constante, yzinho sobre k também será constante. E mais importante, yzinho e kzinho estarão crescendo a mesma taxa. Parece que eu falei grego aqui, né? Então, vamos prestar bastante atenção nesse parágrafo e nessa equação. Por quê? Aqui, basicamente, a gente vai fazer uma dedução, né? Olha só. Olhando essa equação, nós sabemos que a taxa de crescimento de k será constante se e apenas se yk for constante. O que isso quer dizer? Que se eu mudo aqui e eu não mudo aqui, essa igualdade não se mantém, certo? Então, para que isso aqui cresça e isso aqui cresça, essas duas coisas precisam ser constantes. Então, é isso que está dizendo. Ó. A taxa de crescimento de k, que é k bolinha sobre k, porque todas as vezes que eu tenho bolinha sobre ela mesma, eu tenho uma taxa de crescimento, será constante se e apenas se y sobre k for constante. Então, se por acaso eu aumentar o k aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Se eu aumento o k aqui ou não aumento o k aqui, eu vou ter uma desigualdade. Então, essa igualdade não vai se manter. Então, para que essa igualdade se mantenha, eu tenho que aumentar aqui e manter aqui. Logo, essa proporção vai ser constante. Se fosse, por exemplo, 200 em cima e 100 embaixo, seria 2. 200 em cima e 100 embaixo, seria 2. Se eu mexer nesse K aqui, eu preciso mexer nesse K aqui. Então, a proporção sempre vai se manter constante. Logo, se isso aqui é verdade, se eu estiver falando em termos per capita, a lógica é a mesma, certo? Porque eu só estou transformando Kzão em Kzinho, Yzão em Yzinho. Então, repetindo o parágrafo. Sabendo que a taxa de crescimento de K será constante se e apenas se y sobre K for constante, ou seja, isso só vai ser constante se isso for constante, mais ainda, se yk for constante, que é o que a gente acabou de dizer, yzinho sobre kzinho também será constante, porque a gente está falando do termo per capita, e, mais importante, y e k estarão crescendo a mesma taxa. Porque se essas coisas aqui estão constantes, significa que se isso está crescendo e isso está crescendo, eles estão crescendo juntos. E se eles estão crescendo juntos, eles são constantes também. Então, se você não entendeu, dê uma voltada aí nessa explicação, tá? Que é bem importante entender da onde a gente deduziu isso aqui. Por causa dessa dedução, nós vamos chegar nisso aqui, ó. Uma situação em que capital, produto, consumo e população crescem a taxas constantes é denominada trajetória de crescimento equilibrado. Então, perceba que agora a gente não fala mais
estado estacionário, né? Porque numa economia com tecnologia, a gente não estaciona mais, porque agora tem a tecnologia. Então, a gente vai chamar isso de uma analogia a nosso estado estacionário, tá? Não dá para dizer que é a mesma coisa, porque não é. Nós estamos num outro lugar agora, mas uma analogia ao nosso estado estacionário é agora a trajetória de crescimento equilibrado. Essa é uma situação que, em parte devido ao seu atrativo empírico, costumamos querer analisar em nossos modelos. Dei uma olhadinha lá no fato 5, que vai ficar claro para vocês por que utilizar essa ideia de trajetória de crescimento equilibrado é uma coisa interessante, né? Porque o fato 5 mostra um fato que faz com que essas taxas cresçam sempre iguais. Então, no nosso modelo, se a gente fizer com que essas taxas cheguem num ponto que cresçam iguais, isso vai ser muito agradável do ponto de vista empírico, porque isso vai bater com o que a gente está vendo no nosso modelo e no ponto de vista empírico. Então, usamos agora a notação Gx para representar a taxa de crescimento de uma variável x ao longo de uma trajetória de crescimento equilibrado. O que isso quer dizer? Então, a gente vai chamar... G é a taxa de crescimento, certo? Se uma variável x ela cresce nessa trajetória de crescimento equilibrado, eu vou chamar ela de Gx. Então, por exemplo, se a variável fosse consumo, e eu quero dizer que a variável chegou nessa trajetória de crescimento equilibrado, eu vou chamar de GC, por exemplo. Então, ao longo dessa trajetória, GY é igual a GK. Percebam o seguinte, eu estou ainda acompanhando aquele mesmo raciocínio lá do slide que tem a equação 6, ó. Né? Se a taxa K for constante, YK vai ser constante, eu estou supondo que se essas coisas são constantes, estão crescendo a mesma taxa, porque é isso que eu cheguei na conclusão aqui no final, então eu posso chamar essa mesma taxa de G, né? Uma letra qualquer. Se essas taxas são iguais, então o GK, que é a taxa de crescimento do K, é igual à taxa de crescimento do Y, certo? Então tá aqui, ó. Assim, ao longo dessa trajetória, que é a trajetória de crescimento equilibrado, GY é igual a GK. Continue acompanhando, tá? Já vai fazer mais sentido. Substituindo essa relação na equação 8, então substituindo que a taxa de crescimento do Y é GY e a taxa de crescimento do K é GK, então o que eu posso fazer? Y bolinha sobre Y é o quê? Uma taxa de crescimento, lembra? K bolinha sobre K é uma taxa de crescimento, lembra? Então, eu posso substituir essas taxas de crescimento aqui dentro, né? Posso chamar taxa de crescimento de Yzinho Y de GY, a taxa de crescimento do Kzinho de GK e assim por diante. Então, substituindo essa relação em 8 e recordando que a taxa de crescimento da tecnologia é igual a G, que nós supomos lá atrás, então nós podemos chegar nessa equação 9 aqui, olha, que GY é igual a GK, que é igual a G. Por que isso é tão importante? A gente está dizendo que numa trajetória de crescimento equilibrado, tanto a renda quanto o capital vão crescer sustentavelmente, sim. Então, legal, porque era isso que a gente observa na realidade. Mas vai crescer a qual taxa? Uma taxa qualquer? Depende da população? Depende da poupança? Não. Só depende da tecnologia, que é o G. Então, fazendo aquela dedução lá atrás e fazendo essas substituições aqui em termos de taxas, nós chegamos nessa equação 9, que é muito importante, tá? Parece muito simplificada, mas ela está dizendo que tanto a renda quanto o capital crescem a uma mesma taxa G, e essa taxa, coincidentemente, é a taxa da tecnologia, ou do crescimento tecnológico, progresso tecnológico. Ou seja, quem manda no crescimento econômico é a tecnologia. Essa é a grande descoberta do artigo do Solow com a tecnologia aumentada. Então é isso que está dizendo aí. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, olha só, a equação 9, que é essa equação dos Gs, mostra que no modelo de Solow, ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, ou seja, naquela trajetória em que as coisas crescem iguais, o produto por trabalhador e o capital por trabalhador crescem ambos a taxa do progresso tecnológico exógeno G. No modelo básico, não havia progresso tecnológico e, portanto, não havia crescimento de longo prazo. Lembra? A gente chegava no estado estacionário. Ou seja, naquele modelo lá, o nosso G era igual a zero. Agora faz todo sentido, né? Se o G é igual a zero, não tem crescimento.
O modelo com tecnologia revela, portanto, que o progresso tecnológico é a fonte do crescimento per capita sustentado. Então, o Solow consegue explicar de uma maneira teórica, né? Porque, como eu falei, tem uma limitação por ser um modelo que mostra a tecnologia exogenamente, mas ele consegue chegar na conclusão de que quem manda no crescimento econômico é o progresso tecnológico. Então, esse crescimento per capita sustentado que nós visualizamos na realidade, ele é motivado, levado pelo progresso tecnológico. A fonte do crescimento per capita sustentado é o progresso tecnológico. Isso é muito importante, tá? Aqui, esse resultado é pouco mais do que uma hipótese. Por quê? Porque a gente fez aquela dedução lá atrás, né? Então, se não houvesse aquela dedução, não chegaríamos nisso aqui. Mas, nos modelos posteriores, voltaremos a este tema com mais detalhes e chegaremos à mesma conclusão. Então, mesmo quando a teoria foi evoluindo, né, quando o Solow apareceu com esse artigo, era basicamente uma teoria, né? Era uma hipótese colocada de que era a tecnologia que mandava em tudo. Mas mesmo com os desenvolvimentos, ninguém conseguiu quebrar essa teoria, essa hipótese do Solow. Inclusive, ela foi confirmada. Então, realmente, a fonte do crescimento per capita é a tecnologia. Como que fica, então, um diagrama de Solow com tecnologia? Então, agora, o K, né, o Kzinho, porque é o capital para o trabalhador, deixa de ser constante no longo prazo, de modo que temos de escrever nossa equação diferencial em termos de outra variável. Então, agora a gente vai chamar isso de uma variável de estado, que é o Kzinho tio. O que é esse Kzinho tio? É o Kzinho dividido, é o Kzão, desculpe, dividido por AL. O que significa, professor? Se lá no nosso modelo simples a gente precisava dividir por L, que era o capital para o trabalhador, agora a gente vai dividir o capital tecnologia, né? Pode ver, desculpa, a gente vai dividir trabalhador e tecnologia ao mesmo tempo, tá vendo? Então agora eu tenho um AL aqui dentro. Ou seja, é a mesma coisa de pegar aquele casinho, que é o capital por trabalhador do exercício passado, do tópico passado, e dividir pela tecnologia. Então, a gente está supondo que a tecnologia é constante. A gente vai chamar isso de razão tecnologia, né? Razão capital tecnologia ou razão produto tecnologia. Então, está aqui, ó. A variável CATIL representa a razão entre o capital por trabalhador e a tecnologia, razão capital tecnologia. Aqui eu peço bastante atenção, da mesma maneira que lá no modelo de solo simples a gente precisava levar em consideração o capital por trabalhador, e aí isso criava ali uma confusãozinha mental, né? Porque a gente tinha que falar de capital por trabalhador, então a gente tinha que separar nível e taxa. Agora a gente está falando de razão, capital, tecnologia. Então tem que fazer mais uma abstração aí, porque o per capita até é uma abstração fácil. Agora, o per capita tecnologia é um pouco mais difícil de entender. Reescrevendo a equação 7 em função do K-til, qual que era a nossa equação 7? Deixa eu me lembrar aqui. Ó, a equação 7 é a nossa equação do crescimento aqui, né? Depois que a gente tirou o log e derivou. Então, reescrevendo essa equação em função do K-til, que era a mesma coisa que a gente fazia com o K-estrela, né? Lá no modelo simples, nós temos, então, y-til igual a k-til elevado a alfa, em que y-til é a razão produto tecnologia. Então, a abstração é a mesma, tá? A gente pode até pensar em termos de produto para o trabalhador, capital para o trabalhador, mas na hora de vermos isso graficamente, lembrar que a tecnologia está inclusa ali dentro, ok? Reescrevemos a equação de acumulação do capital em termos de CATIL, como no modelo simples. Então, do mesmo jeito que a gente tinha que fazer isso no modelo simples para o trabalhador, agora a gente faz isso para o capital tecnologia. Combinando com a equação de acumulação de capital, nós verificamos esse 10 aqui, ó, né, que é a taxa de crescimento do CATIL. É igual a SYzinho til menos N mais G mais delta vezes CATIL. Qual que é a diferença dessa equação 10 para a nossa equação de acumulação do modelo simples de solo? Não sei se todos vocês estão visualizando ou já perceberam, mas é esse G, né? Então, agora a taxa de crescimento da tecnologia começa a aparecer aqui dentro, tá? Perceba que a tecnologia está negativa aqui, ó, né? Menos com mais dá menos. Então, do mesmo jeito que o aumento da taxa de crescimento tecnológico
que a taxa de crescimento populacional reduz o capital, a da tecnologia também reduz. Por que isso acontece? Porque a gente está falando de capital, razão, capital, tecnologia. Então, não é capital para o trabalhador, né? Como é capital tecnologia, então a tecnologia já está dentro desse catil ponto aqui. Então, se você tá com dúvida nisso aqui, dá uma voltadinha, tá? Dá uma voltadinha aqui, ó, entenda direitinho do que se trata o catil. O que significa o catil? Deixa eu pegar uma equação mais fácil, essa aqui, ó, que a tecnologia está aqui dentro já. Então, quando eu falo de catil, estou falando da tecnologia, é por isso que a taxa de crescimento da tecnologia acaba impactando negativamente na acumulação de capital. Vamos explorar isso aqui mais para frente, tá? Mas só para vocês já ficarem ligados aí, quem estiver acompanhando o que eu estou dizendo. As semelhanças entre as equações 9 e 10. Por que eu disse isso? Deixa eu entender, gente. Espera aí. Combinando com a equação de acumulação de capital, verificamos que as semelhanças entre as equações. Ah, tá. Aqui só está comparando mesmo a semelhança com as equações lá do modelo simples, tá? Só para vocês verem que a equação 9 é basicamente igual à do modelo simples, né? Então, mudou para TIL, porque agora eu estou falando em termos de produto, razão, tecnologia, né? Razão, produto, tecnologia. Mas, do ponto de vista de coisas novas, a única variável aqui diferente do que a gente viu até agora é a variável G, que é a taxa de crescimento tecnológico, ok? Então, agora nós temos um gráfico de solo com progresso tecnológico. Se a economia parte de uma razão capital tecnologia que está abaixo do seu nível de estado estacionário, ou seja, que a razão capital tecnologia aumentará gradualmente ao longo do tempo. Por quê? Ó, a razão capital tecnologia é essa aqui, né? E é a mesma ideia do que nós tínhamos visto anteriormente. A poupança é maior, logo eu tenho mais dinheiro para cobrir a taxa, para cobrir o crescimento populacional, cobrir a depreciação e crescer tecnologicamente. E aí eu vou caminhando para a direita até o meu K, 2 estrelas aqui, que seria o nosso estado estacionário. Mas lembra que a gente tem agora aqui, como que a gente chamava isso? Trajetória de crescimento equilibrado, tá? Então, ok. Então, olha só. Porque o montante de investimento feito é superior ao necessário para manter constante a razão capital tecnologia. Isso será verdadeiro até que o SY tio seja igual a N mais G mais delta K tio no ponto K tio estrela, que na realidade está errado, porque aqui é ponto K tio 2 estrelas. Então, o que está dizendo aqui, gente? É a mesma coisa do modelo de solo, tá? Eu tenho uma poupança maior do que a necessidade de investimento, então, como acontece isso, o crescimento continua acontecendo até o ponto em que a necessidade de investimento é igual à poupança. A diferença é que agora a gente não está falando em termos de capital para o trabalhador mais, agora a gente está falando de razão, capital, tecnologia. Então, a mesma coisa, ó, o montante de investimento feito é superior ao necessário para manter constante essa razão. Aqui é superior, então ela continua crescendo, até que chega no ponto de estar estacionário. Isso será verdadeiro até que o SY seja igual a N mais G mais delta K no ponto K estrela, ou no caso do nosso gráfico, K 2 estrelas, em que a economia entra no estado estacionário e cresce ao longo de uma trajetória de crescimento equilibrado. Então percebam que agora, lá no modelo de solo simples, eu perguntava para vocês, né? Qual que é o crescimento no estado estacionário? Aí vocês me respondiam, N mais delta. Agora, qual que é o crescimento no estado estacionário? N mais G mais delta. Mas G não é uma necessidade de investimento. G é um crescimento mesmo, né? Porque G é o crescimento tecnológico. Se a tecnologia crescer a 12% ao ano, então a economia vai crescer 12%. Se a tecnologia crescer a 20%, o nosso PIB vai crescer a 20%. Se a tecnologia crescer a 5%, nosso PIB vai crescer a 5%. Logo, não faz mais sentido chamar esse ponto de estado estacionário. Por isso que a gente chama de estado, trajetória de crescimento equilibrado. Justamente porque o GY, que é a taxa de crescimento da renda,
vai ser igual ao GK, que é a taxa de crescimento do capital, que é igual, no fim das contas, a G. Então, aqui, ó, eu pago N e pago D, eu corto essas duas coisas. O que vai sobrar? G. Então, esse gráfico está mostrando basicamente o que nós falamos lá já em termos de equação, tá? Que o motor do crescimento da economia é a variável G, que é a taxa de crescimento da tecnologia. Qual que é a solução agora para esse estado estacionário? No estado estacionário, a razão produto-tecnologia é determinada pela função de produção e pela condição K bolinha tio igual a zero, ou K tio bolinha igual a zero. Então, resolvendo essa equação para K tio estrela, né, ou K tio duas estrelas, que é o que nós chamamos lá de estado de trajetória de crescimento equilibrado, nós verificamos essa equação aqui, ó. O que essa equação está me dizendo, gente? A mesma coisa que nós fazíamos para ler a nossa equação lá no modelo de solo simples. Quando aumenta a poupança, o meu capital por trabalhador, ou a minha razão produto tecnologia, porque a gente está falando, quer dizer, a minha razão capital tecnologia, aumenta ou reduz? Quando eu aumento S, a minha razão capital tecnologia aumenta. Por quê? Porque faz sentido, né? Eu tenho mais poupança, eu vou ter mais dinheiro para investir, e do ponto de vista matemático, o S é positivo. Quando eu aumento o N, que é o crescimento populacional, a minha razão capital tecnologia aumenta ou reduz? Ela reduz. Por quê? Porque o N matematicamente está no denominador. Do ponto de vista intuitivo, se eu aumento o crescimento populacional, eu tenho que pagar a máquina para mais pessoas, né? Logo, eu não vou conseguir crescer a economia. Então, isso aqui deprime a minha acumulação de capital. Se eu aumento a depreciação, a mesma lógica. Primeiro que deprecia, né? Então isso compete negativamente para a acumulação do capital. E também isso está no denominador. Logo, isso aqui aumenta, essa razão diminui e isso aqui é menor. E o G? Por que o G está no denominador? Esse é o ponto importante, tá? Se eu pensar em termos de capital por trabalhador, eu esquecer que isso aqui é a razão capital tecnologia, eu vou achar estranho que a tecnologia, taxa de crescimento da tecnologia, reduz o capital. Mas aqui a gente já está falando da razão capital tecnologia. Então, quanto maior a taxa de crescimento, menor vai ser a razão capital tecnologia. Porque eu preciso, essa é uma razão, né? Então eu preciso ter capital e tecnologia juntos. E se eu estou aumentando o G mais rapidamente, essa razão aqui vai mudar. Então, ela não vai crescer. Ok? Substituindo o K estrela na função de produção, nós já fizemos isso também outras vezes, né? Agora nós chegamos na mesma equação. Eu não vou explicar essa equação novamente, porque é a mesma lógica, né? Ó, poupança, positivo, está no numerador, crescimento populacional, depreciação, e o G, por que está no denominador, por que reduz? Porque essa aqui é uma razão produto tecnologia. Então, a tecnologia já está aqui dentro. Se a taxa de crescimento da tecnologia é grande, significa que a economia está crescendo mais, essa razão se reduz, porque é uma razão, né? Porque a quantidade de trabalhadores não está, a quantidade de renda não está crescendo do ponto de vista da mesma taxa de crescimento da tecnologia. Logo, isso aqui acaba contribuindo para deprimir isso daqui também, tá? Mas só porque a gente está falando em termos de produto tecnologia. Se eu estivesse falando em termos de produto per capita, como lá no modelo simples, obviamente o G não estaria no denominador. Para ver quais as implicações do produto por trabalhador, nós reescrevemos essa equação. Como que a gente faz? A equação 11, observamos explicitamente que Y, ou a renda per capita, e o A são dependentes do tempo. Então, aqui é para deixar a variável explícita, né? Tirar o A que estava aqui dividindo, né? Porque lembra que nós tínhamos o Y-tio. Y-tio é o quê? Yzinho dividido por A, certo? Então, se o A está dividindo, eu passo ele para cá multiplicando. É isso que eu acabei de fazer aqui, ó. Passei ele para cá explicitamente. Então, agora faz mais sentido, né? Olha só. Nós temos uma relação positiva da renda de equilíbrio per capita com a poupança, negativa com o crescimento populacional, negativa com a depreciação, e apesar de ser negativa com a taxa de crescimento, ela é positiva com a quantidade de estoque. Desculpa, gente, eu falei taxa de crescimento, né? Apesar de ser negativa com a taxa de crescimento da tecnologia, ela é positiva com relação ao estoque de tecnologia. O que é esse A, então? É como se todo ano
a tecnologia fosse um balde e ela fosse crescendo, crescendo, crescendo. Isso aqui é o estoque de tecnologia, é toda a tecnologia acumulada no tempo. Esse balde está se enchendo a que velocidade? A velocidade G, porque G é sua taxa de crescimento. Então, logo, né, essa taxa de crescimento de 5%, por exemplo, 5% de um balde de 100 é uma coisa. 5% de um balde de 110, 5% de um balde de 120, então o 5 acaba representando cada vez uma fatia menor aqui dentro, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas só para entender essa relação aqui, estoque de tecnologia e taxa de crescimento da tecnologia, ok? Então, ó, na equação 11 observamos explicitamente que y, que é a renda, e o a são dependentes no tempo. Então, a renda depende do y, e por isso que eles têm o tzinho aqui do lado, né? Porque eles dependem do tempo. Quanto mais tempo passou, maior vai ser esse estoque de tecnologia, logo maior vai ser essa renda. Podemos concluir que o produto por trabalhador ao longo da trajetória de crescimento equilibrado. Então, lembra que a trajetória de crescimento equilibrado é a nossa analogia ao crescimento de estado estacionário, lá do modelo anterior. Não faz sentido falar estado estacionário agora, porque a economia está crescendo, então a trajetória de crescimento equilibrado. Então, podemos concluir que o produto por trabalhador, ao longo da trajetória de crescimento equilibrado, é determinado pela tecnologia, pela taxa de investimento e pela taxa de crescimento populacional. Então, o produto por trabalhador é determinado pela tecnologia, pela taxa de investimento, pela taxa de crescimento populacional. O que acontece quando G é igual a zero? Se G é igual a zero, não tem nada aqui. Se G não está crescendo, o A não existe. Então, a gente volta para aquela equação do nosso modelo anterior, né? Lá do modelo simples de solo. Um resultado interessante: as variações nas taxas de investimento ou na taxa de crescimento populacional afetam o nível do produto por trabalhador no longo prazo, mas não afetam a taxa de crescimento de longo prazo do produto por trabalhador. O que isso quer dizer? A mesma coisa que nós falamos do modelo anteriormente, né? Quando nós fazemos uma política que aumenta o investimento, né? Aumenta a poupança, ou uma política que faz com que a taxa de crescimento populacional se reduza, nós temos um efeito, mas um efeito só no curto prazo e só no nível do trabalhador. A taxa de crescimento do trabalhador não é alterada pelo investimento. E é para isso que tem essa atividade aqui, ó. Então eu vou parar por hoje aqui, tá? Na aula que vem a gente corrige essa atividade, continuamos o nosso tópico 4. Essa atividade é muito parecida com o que nós fizemos lá no slide, se eu não estou enganado, 2 ou tópico 3, não lembro qual dos dois, tá? Mas é aquela atividade de uma política, né, de um choque. Então, olha só. Imagine uma economia que inicialmente se encontra no estado estacionário com uma taxa de investimento de S e que aumente em caráter permanente S'. Então, aumentei a minha poupança, né? Dei um subsídio lá, aumentei minha poupança de S para S'. Mostra o que acontece com a taxa de crescimento do produto por trabalhador e o que acontece com a taxa de crescimento da tecnologia, demonstre graficamente, ok? Então, para a aula que vem, façam essa atividade, tentem fazer sem olhar, né, os slides futuros ali, tentem resolver, pensar como é que vocês, como vocês fizeram com aquela primeira atividade. Como nós já fizemos isso uma vez, então vai ficar mais fácil, né? Vocês lembram basicamente como é que se move as coisas, mas lembre-se que agora a gente está falando de variáveis novas, né? Ó, agora a gente está falando de K tio estrela, K tio duas estrelas. Então aqui é a razão capital tecnologia, que é a razão produto tecnologia, ok? E dentro da nossa necessidade de investimento nós temos também o G. Então, tentar responder aqui. O que acontece com a taxa de crescimento do produto por trabalhador, que é o Yzinho, e o que acontece com a taxa de crescimento da tecnologia, que é o G. Quando eu tenho essa política, né, um aumento permanente aí de S para S', o que vai acontecer com o G, ok? Nos vemos então na próxima aula. Até mais!